Galera, estamos iniciando mais um Café com CTB. Meu nome é Natanael Araújo e hoje o assunto é CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Documento obrigatório para qualquer condutor que queira conduzir um veículo automotor ou elétrico em vias públicas do território nacional. Quando estiver na condução de um veículo automotor na via pública, o condutor deve portar esse documento, que pode ser na forma física, forma mais tradicional, uma forma mais antiga, e hoje também a gente pode portar na forma digital, que pode ser baixada em um app, no celular, e terá a mesma validade, o mesmo valor legal do documento físico. Lembrando que não portar a CNH quando na condução de um veículo automotor é infração do artigo 232 do Código de Trânsito Nacional, tratando-se de uma infração leve, com a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado ou até a apresentação do documento, certo? Bem, o documento de habilitação surgiu um pouco antes, mas eu quero iniciar com vocês aqui a partir do ano de 1968. Nesse ano, representantes de diversos países se reuniram na cidade de Viena com o intuito de criar regras que facilitassem o trânsito internacional de veículos entre esses países participantes dessa convenção. Nessa convenção também foram criadas regras para aumentar a segurança rodoviária. E relativo ao condutor, ficou decidido que o condutor deveria possuir conhecimentos e habilidades para conduzir um veículo automotor na via pública. Como é que é feito isso hoje? O condutor deve passar por um processo junto ao Detran e às autoescolas, que o mesmo passa por diversas etapas. Passa por uma avaliação psicológica, um exame de aptidão física e mental, passa por um curso teórico, ao final do qual o mesmo faz um teste, só daí com a aprovação ele passa a ter aulas práticas na via pública. E ao final do curso prático, ele faz uma prova prática, sendo aprovado, receberá o documento de habilitação. Lembrando a vocês que para cada regra do Código Nacional de Trânsito desrespeitada, há uma infração equivalente. E o condutor que dirige um veículo na via pública sem possuir permissão para dirigir ou CNH, comete uma infração gravíssima, com penalidade de multa multiplicada por 3, com a medida administrativa de retenção do veículo até a regularização da situação. Não devemos esquecer aqui que para cada infração relativa ao documento de habilitação, quando o condutor não é o proprietário do veículo, há uma infração também para o proprietário. O condutor que dirige sem CNH comete a infração do artigo 162. E o proprietário que permite ou que entrega seu veículo a alguém sem CNH também comete a mesma infração com a mesma penalidade. Terminando o processo, o condutor estará habilitado. Só que quando o cidadão tira a CNH pela primeira vez, ele vai tirar uma CNH da categoria A, B ou AB. E ainda temos a ACC. E a Convenção de Viena falou que para cada tipo de veículo há uma habilitação equivalente, há uma categoria de habilitação. E aí a gente vai falar para vocês cada categoria de habilitação para conduzir cada veículo. Iniciando a diferenciação das diversas categorias, vamos falar dos veículos que possuem 2 ou 3 rodas. No meio desses veículos estão os que não há necessidade do condutor
possuir documento de habilitação. Alguns o condutor precisa possuir a ACC e outros necessitam da categoria A. Dos que não necessitam de documento de habilitação, vamos iniciar pelos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. No meio desses equipamentos a gente tem skate elétrico, patinete elétrico, Segway e vários outros equipamentos aí, inovações tecnológicas. Eles devem possuir algumas características. Devem possuir velocímetro, indicador de velocidade, iluminação dianteira, traseira, lateral. E se esses equipamentos possuírem uma velocidade de até 6 km por hora, devem ser conduzidos no local de circulação dos pedestres. Se passarem daí 6 km até, no máximo, 20 km por hora, continuam não necessitando de documento de habilitação, mas só poderão transitar em ciclovias ou ciclofaixas. No embalo aí desses veículos, que não há necessidade de se possuir documento de habilitação para serem conduzidos na via pública, a gente tem a bicicleta elétrica, que pode vir assim de fábrica ou pode ganhar esse motor posteriormente, esse motor auxiliar. Requisitos que esse veículo precisa possuir. Primeiro, potência. Não pode passar de 350 watts. Velocidade máxima. Sua velocidade máxima não vai poder ultrapassar aos 25 km por hora. Terão que ter um dispositivo que garanta que esse motor só vai funcionar no momento em que o ciclista utilizar o pedal. Também não poderão ter nenhum dispositivo manual de variação de potência, ou seja, um acelerador manual. Preenchendo todos esses requisitos, essa bicicleta vai ser uma exceção dos veículos que possuem motor, que não necessitarão de habilitação para serem conduzidos na via pública. Começando a falar dos veículos que necessitam de um documento de habilitação para que o condutor possa conduzi-lo na via pública, a gente inicia pela ACC, Autorização para a Condução de Ciclomotor. O que seria o ciclomotor? Ciclomotor é um veículo que possui até 50 cilindradas, que pode atingir uma velocidade máxima de até 50 km por hora. Por isso, assim foi carinhosamente batizado de cinquentinha. Lembrando a vocês também que a resolução 315 de 2009 do CONTRAN equiparou os cicloelétricos aos ciclomotores. Mas a gente já não falou que os cicloelétricos são dispensados do documento de habilitação? Certo. Os cicloelétricos que possuírem aquelas características que a gente já falou, tem que preencher aqueles requisitos. Quando é um cicloelétrico de uma potência maior, podendo chegar até 4 kW e podendo atingir uma velocidade de até 50 km por hora, eles serão equiparados a um ciclomotor e o seu condutor terá que possuir uma ACC, Autorização para a Condução de Ciclomotor. Saindo da ACC e passando para a principal categoria dos veículos de 2 e 3 rodas, vamos falar da categoria A. Categoria A é a categoria para se conduzir veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Então, quem possui a categoria A pode conduzir qualquer desses veículos aí que a gente já falou, como também conduzir um veículo de potência maior, desde que ele tenha 2 ou 3
rodas. Saindo dos veículos de 2 ou 3 rodas, vamos iniciar com a categoria B, Bravo. Vamos dividir por partes. Primeiramente, a gente vai falar dos veículos de passageiro. Se o condutor possui uma CNH com a categoria B, ele vai poder conduzir um veículo com a capacidade de até 8 passageiros, excluído o condutor. Resumindo, 9 passageiros. No documento de veículo de passageiro, de um veículo da espécie passageiro, a capacidade que vai vir no documento são 9 passageiros. No documento estará contando o condutor. Já se esse veículo é de carga, se o condutor possui a categoria B, está conduzindo o veículo de carga, a gente vai analisar o peso bruto total do veículo. Peso bruto total de um veículo é o seu peso com o peso de seus equipamentos, mais a sua carga, o que ele pode levar. Peso bruto total. Então, a gente vai avaliar esse PBT, que no máximo vai poder ser 3.500 quilogramas. Um veículo de carga com PBT até 3.500 quilogramas é uma caminhonete, não caminhoneta, certo? Caminhoneta também vai poder ser conduzido com a categoria B, só que a gente vai falar um pouquinho adiante. Se o veículo de carga passa de 3.500 quilos, ele vai ser um caminhão. E quem possui a carteira de categoria B não pode conduzir um caminhão. Nós temos também nessa categoria, como eu falei há pouco, a caminhoneta, o veículo misto, que são veículos diferentes, não se enquadram nem passageiro nem carga. Você vai avaliar peso bruto total ou a capacidade de passageiros. Se não passar de 8 passageiros, não passar de 3.500 quilos, continua na categoria B. Aí a gente vai ter caminhoneta, veículo especial, que são as de cabine dupla, as caminhonetes de cabine dupla se enquadram na espécie especial. Cuidado que às vezes tem umas caminhonetes aí ou uns veículos especiais que passam muito pouco dos 3.500 quilos de PBT. Eu já vi um veículo, como exemplo, a F250. Eu já olhei plaqueta de F250 com o PBT de 3.580 quilos. Então, fica muito próximo ali da categoria superior. Passou dos 3.500, a categoria já não será mais a B, será uma categoria superior. Outros veículos também que serão conduzidos com a categoria B são os tratores agrícolas, com a finalidade de trabalho agrícola. Se o condutor dirige uma máquina com a finalidade agrícola, categoria B. No entanto, se esse trator, se essa máquina de pavimentação tem outro destino, como o serviço de pavimentação, construção civil, já a categoria será uma categoria superior. Outro veículo também que se enquadra na categoria B é o veículo motocasa, do tipo motocasa, só que aí já vamos sair do PBT de 3.500 quilos. Se o veículo for motocasa, o condutor poderá conduzi-lo com a categoria B, desde que ele não ultrapasse as 6 toneladas, ou seja, os 6.000 quilos, e nem tenha a capacidade para mais de 8 passageiros. Então, o motocasa é um veículo aí especial que o condutor com a categoria B pode conduzi-lo, ele com a capacidade de carga maior. Ainda na categoria B, podemos ter um veículo que se enquadre na categoria B, puxando um reboque ou um semi-reboque. O que a gente vai analisar é o PBTC, o PBT somado do veículo trator com o PBT do reboque, normalmente. A gente vai somar. Se esse PBT não passar de 3.500, o condutor poderá conduzi-lo com a categoria B. Passando para a categoria C,
O condutor habilitado na categoria C poderá conduzir todos os veículos abrangidos pela categoria B e poderá também conduzir um veículo de carga que tenha o PBT superior a 3.500 quilos, certo? Aí nós temos caminhões, começando por esses caminhões menores que tem o PBT de 6.700 quilos, passamos pelo caminhão trucado, esse de 3 eixos, que possui ali normalmente o PBT de 23 toneladas, e chegaremos até o veículo maior da categoria, que é o popular bitruque, que é um caminhão que tem o 4º eixo direcional com a capacidade para 29 toneladas. Lembrando que, se esse caminhão puxar um reboque, esse reboque não poderá o seu PBT chegar a 6 toneladas. Se ele chegar a 6 toneladas, aí já mudará a categoria já será uma categoria superior. Caminhão puxando um reboque que o PBT não chegue a 6 toneladas, categoria para conduzi-lo, categoria C. Cuidado para não confundir. Há caminhões que parecem caminhonetes, como também há caminhonetes que parecem muito com caminhões. Esses veículos aí que ficam com o PBT muito próximo de ser caminhonete ou caminhão. Sempre na dúvida, vá lá na porta do condutor, olhe a plaqueta do PBT do veículo ou procure a ficha técnica na internet ou algum lugar que possa lhe dar uma informação com segurança. Os condutores habilitados na categoria D, Delta, poderão conduzir veículos abrangidos pela categoria B e categoria C, como também poderão conduzir veículos de passageiros com capacidade para mais de 8 passageiros. Esses condutores terão que possuir mais de 21 anos de idade, terão que ter um curso especializado, não poderão, para adquirir essa categoria D, ter cometido infração grave ou gravíssima ou reincidente em infração média no último ano, aí estarão habilitados na categoria B. Um veículo especial que não depende da capacidade de passageiros é o veículo escolar. Se o veículo for um veículo escolar, o seu condutor terá que ter pelo menos uma categoria D, ok? Chegando na última categoria, na maior categoria, a categoria E, os condutores habilitados na categoria E poderão conduzir todos os veículos das categorias menores, salvo da A. Da A é uma categoria à parte, A e ACC, a categoria à parte. Os condutores habilitados na categoria E poderão conduzir veículos da categoria B, C e D e poderão conduzir veículos que o veículo trator se enquadre nas categorias B, C e D e o reboque e o semi-reboque ou reboques possuam 6 toneladas ou mais. Se o veículo possuir mais de um reboque ou mais de um semi-reboque, ele também será abrangido pela categoria E. Se você tem um veículo, um automóvel, e coloca lá aquele velho paredão de som, achou pouco, colocou outro, engatou outro paredão de som, ficou um veículo trator, um reboque e outro reboque, 2 reboques. A categoria para conduzir esse veículo vai ser a categoria E. Eu já encontrei um condutor conduzindo uma S10 com 2 paredões de som. Categoria para conduzir esse tipo de veículo, categoria E. Quando um veículo trator puxa mais de um reboque, a categoria passa a ser E, independente de peso bruto total combinado. Se o veículo trator puxa um reboque ou um semi-reboque de passageiros e a capacidade de passageiros é para mais de 8 passageiros, a categoria também para conduzir esse veículo vai ser a categoria E. Se você
tem a categoria E vai poder conduzir qualquer veículo, menos os veículos abrangidos pela categoria A e ACC. Vimos que para cada tipo de veículo existe umas categorias de CNH equivalente. Foi visto também que o desrespeito a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro trata-se de uma infração prevista lá no capítulo 15. E no artigo 162, inciso 3º, fala que é infração gravíssima, multiplicada por 2, dirigir veículo com CNH de categoria diferente, que será penalizado com multa e a medida administrativa será a retenção até sua regularização, ou seja, até a apresentação de um condutor com a CNH de categoria compatível com aquele veículo. Só para falar como o Código tratou de maneira séria o fato de dirigir veículo com a categoria da CNH diferente, que lá no capítulo das penalidades, quando se fala de cassação da CNH, o Código fala que é motivo de cassação da CNH a reincidência, no período de 12 meses, da infração de dirigir veículo com a CNH de categoria diferente. Outra avaliação importante a ser feita é no campo de observação do documento, que fica no verso da CNH. Lá estará os custos específicos, porventura o condutor venha a ter, ou alguma restrição. Alguns tipos de veículo, como por acaso escolar, produto perigoso, coletivo de passageiro, carga indivisível, mototáxi, motofrete, requer que seu condutor possua um curso específico para a sua condução. E esse curso será anotado lá no campo de observação. Ou o condutor deve portar o certificado desse curso até a inserção do mesmo no campo de observação. O condutor que conduz um desses veículos que não possui anotação no campo de observações ou não porta o certificado de tal curso, está cometendo a infração do artigo 232, que é conduzir veículo sem portar documento de porte obrigatório. No campo de observação também pode vir alguma restrição que o condutor, porventura, venha a ter. Como por acaso, eu tenho que conduzir um veículo usando lentes corretoras da visão. Lá no campo de observações da minha CNH vai ter a letrinha A, que quer dizer que o condutor tem que conduzir o veículo utilizando lentes corretoras da visão. Para o condutor que possui alguma restrição no campo de observações, a maioria das restrições, quando desobedecidas, esse condutor comete a infração do artigo 162, inciso 6º, que é conduzir o veículo, dirigir o veículo sem usar lentes corretoras da visão, prótese ou qualquer outra coisa que venha a ter nesse campo de observações. O proprietário do veículo que permite ou entrega seu veículo a um condutor nessas condições comete a mesma infração e estará sujeito às mesmas penalidades. Algumas restrições que podem vir nesse campo de observação levam o condutor a cometer a infração do artigo 195, como por acaso a proibição de dirigir veículo após o pôr do sol, proibição de dirigir o veículo em rodovias ou vias de trânsito rápido, levará o condutor a cometer a infração do artigo 195. Lá no início da nossa conversa, a gente falou um pouco da Convenção de Viena, que foi um acordo que tinha a finalidade de facilitar o trânsito de veículos automotores entre os países. Então, o condutor que venha de algum país que seja parte desse ou de outro acordo ou tratado, pode conduzir um veículo automotor no território nacional
por até 6 meses. Este condutor terá que ter a habilitação do país de origem dentro do prazo de validade, com a categoria compatível com o veículo que esteja conduzindo e deverá portar também outro documento de identidade. Ok? Por aqui a gente termina essa nossa conversa de hoje. Agradecer aí o professor Aldir Guimarães pelo convite e estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.